Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do GA. Hoje trazendo aqui para vocês mais uma análise completa de uma empresa que vocês pediram lá no grupo do Telegram. O link para participar desse grupo tá na descrição. Então se você quiser fazer parte desse nosso grupo, que a gente escolhe grande parte dos conteúdos que eu trago aqui para o YouTube, além de mostrar também minhas movimentações mensais, né, algumas análises, alguns racionais por trás de alguns ativos que eu estou comprando, entre lá nesse canal exclusivo do Telegram, que vai estar o link aqui na descrição, tá certo? Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um IPO recente, tá? Uma empresa que foi muito pedida, tanto no Telegram como no Instagram também, que é exatamente a Boa Safra Sementes. Então, uma empresa diferenciada na nossa bolsa. A gente vai ver que ela atua num segmento que está em alta agora, que é o agronegócio, mas ela atua de uma forma diferenciada. Vou explicar tudo para vocês sobre Boa Safra nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça no final de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso é muito importante para que a gente continue disseminando aí esse conteúdo de qualidade pelo YouTube, tá? Uma análise bem completa e mostrando para vocês exatamente o que importa sobre a Boa Safra Sementes. Logo após a vinheta, eu vejo vocês lá. Bom, pessoal, vamos lá então. Eu estou aqui no site do Girando Alfa, na nossa área de conteúdos, para mostrar para vocês essa análise completa que o Caio escreveu. O Caio Costa, que é um colaborador nosso. Inclusive, ele fez um vídeo aqui sobre Boa Safra bem completo, né? Então, o meu foco aqui vai ser tentar passar as principais informações para vocês, mas se vocês querem adentrar mais no case da Boa Safra, não deixem de assistir o vídeo do Caio. Eu vou colocar no link aqui na descrição para você acessar o vídeo do Caio, que ficou muito completo sobre a empresa. Então, se você quer saber tudo sobre Boa Safra, o vídeo do Caio é o que você tem que assistir. Eu vou tentar passar para vocês aqui os principais pontos dessa excelente empresa que fez a IPO recentemente, tá? Então, a gente está lidando com uma empresa que fez um IPO recente. A forma de analisar ela muda um pouco, porque a gente não tem tanta informação assim de histórico de resultados, né? A gente está conhecendo a empresa agora. Então, acaba que um IPO, quando você vai comprar uma empresa de IPO, você coloca muito mais no preço a expectativa do que necessariamente algo que a empresa já fez e que gera um histórico ali, que você pode confiar um pouco mais no histórico da empresa. Isso não impede você de investir na empresa, mas é importante que você tenha uma cautela extra quando a gente está falando de empresas de IPO, e não diferentemente, a Boa Safra Semente, ela é uma excelente empresa, junto com uma safra aí que a gente teve de IPOs recentes que foram muito interessantes também, como por exemplo a Pets, Intelbras, a Vamos. Então assim, a gente teve até relativamente boas empresas vindo ao mercado recentemente nos IPOs, beleza? Começando aqui, pessoal, pela história da empresa. Qual que é a história da Boa Safra de fato, né? Inicialmente, ela era uma empresa, praticamente uma empresa familiar de produção de sementes de soja, né? Produção e venda de sementes de soja. Posteriormente, eles começaram a expandir um pouco mais e diversificar o seu portfólio para arroz, feijão, trading de grãos, e continuaram nesse ritmo familiar. Foi somente em 2009 que o filho do senhor Nery Colpo, né, que é o fundador original da empresa, que nem era chamada Boa Safra na época, mas foi ali que ela se tornou, de fato, a Boa Safra, que ele foi convidado para auxiliar o pai a administrar esses negócios da família. Na época, a empresa já faturava consideráveis 32 milhões de reais por ano. Então, a gente não está falando aqui de uma empresa tão pequenininha assim, tá? Era uma média empresa para os tamanhos da época, né, do agronegócio. E aí, o que o Marino buscou fazer? Ele buscou primeiro investimento em tecnologia. Então, eles implantaram o sistema SAP, que é uma RP, né, uma RP de gestão ali dentro da companhia para deixar um pouco mais profissional o negócio, vendo onde de fato eles estavam conseguindo render mais, né, ter uma rentabilidade maior, e eles descobriram que a melhor margem, o negócio mais rentável sobre o guarda-chuva do grupo era exatamente o negócio de sementes, né, da empresa. Então, um negócio que não tinha um grande foco assim no passado, começou a ser o principal foco da empresa, tá? Porque a empresa ela começou a focar muito mais nesse segmento e esquecer um pouco mais os negócios que não eram tão lucrativos. Em 2013, ela começou a dar um grande passo a caminho de se tornar realmente referência desse setor, né? Foi a primeira empresa que trouxe o armazenamento de câmaras frias, essa tecnologia de armazenamento de sementes de soja.
E ela consegue, então, um nível de germinação muito superior à sua concorrência por conta dessa tecnologia que ela consegue implantar nesse processo de germinação. Em 2020, né, a empresa acabou finalizando o ano com a receita de 600 milhões de reais, então você vê aqui a evolução, né? Em 10 anos da empresa praticamente multiplicando por 20 vezes a receita. Realmente a ideia do Marino Colpo aqui, que hoje em dia é o CEO da empresa, foi muito bem sucedida. Ele conseguiu profissionalizar uma empresa que tinha uma estrutura familiar, né? Então, e conseguiu realmente focar naquilo que dava uma rentabilidade maior, que dava uma margem maior para a empresa. E hoje em dia ela tem um market share de 5,7% nesse mercado e participação em 70% dos estados do Brasil. Então você vê que a Boa Safra, apesar dela ser líder desse mercado, ainda assim a gente tem um mercado muito fragmentado. Isso é muito interessante porque isso pode fazer com que a Boa Safra consiga pegar mercado de outras empresas que não têm uma gestão tão profissional, que não sejam tão capitalizadas, né? A gente vai ver que a empresa está muito mais capitalizada agora com a Boa Safra. Então isso é um excelente, é um ponto muito positivo para a empresa. Quando a gente olha a governança corporativa da empresa, a gente vê que a Boa Safra já veio no novo mercado, então isso é muito interessante que ela já veio nesse alto nível de governança da B3. Ela tem cerca de 20% das ações em free float, né, livre circulação, e 100% de tag along garantido, que é o padrão do novo mercado. Tem muita gente que pergunta acerca desse free float aqui da empresa, não era para ser 25%? Muito bem, existem duas condições, né? Ou você tem 25%, ou você tem um pouco menos, mas você tem uma certa liquidez. Ela tem que ter uma liquidez mínima diária de X lá, milhões de ações sendo negociadas para conseguir ter esse free float aqui abaixo de 25% e ainda assim estar inserida no novo mercado. A Caixa Seguridade ela fez um IPO também com esse free float, né, abaixo da quantidade mínima do mercado, do novo mercado. 100% do IPO foi em oferta primária, então toda a oferta primária foi para o caixa da empresa. Isso é muito interessante porque realmente mostra um alinhamento para o longo prazo. Então ninguém quis vender participação dentro desse IPO. Então é um disso indireto de boa governança de fato. E além disso, né, ela é auditada por uma das Big Four, né, que seria KPMG aqui. O mais interessante que o Caio fez aqui, ele fez tipo um resumo acerca de cada um dos principais executivos que estão na governança da Boa Safra. Então aqui você tem o diretor-presidente, Marino Stefani Colpo, né, que teve as boas ideias da Boa Safra na década anterior. Você tem a Camila Stefani Colpo aqui, presidente do conselho, e alguns conselheiros independentes aqui que têm grande experiência na área de agronegócio, né? Então realmente é o conselho aqui muito forte, o conselho da Boa Safra. Vamos então à visão geral do negócio da Boa Safra. A Boa Safra ela atua bem no início da cadeia produtiva do setor agrícola. Ela atua na venda de sementes de soja, feijão e milho. Só que atualmente a empresa, grande parte da receita, 99% da receita da empresa são das sementes de soja. Então ela tem esse foco em conseguir expandir um pouco mais a venda de sementes de feijão e de milho, mas atualmente ela é muito focada mesmo na soja, né? Exatamente aqui atuando diretamente no licenciamento para uso comercial das sementes. Então a gente vai ver que ela tem diversos parceiros que pesquisam, né, e desenvolvem as sementes para ela. Então essas empresas, essas farmacêuticas, essas empresas de biotecnologia, como por exemplo a Bayer, a BASF, Corteva, Nidera, Syngenta e TMG, elas investem no desenvolvimento de tecnologia dessas sementes, né? Então, resistência a clima, resistência a pragas, qualquer coisa que o mercado que seja interessante para o produtor, né? E o que a Boa Safra faz? Ela meio que licencia o direito de conseguir reproduzir essas sementes em larga escala e conseguir vender para os seus produtores integrados, processar essas sementes, armazenar e posteriormente ela consegue fazer a venda direta através de revendedores. Então essas sementes elas estariam prontas para plantio e cultivo depois de passar por todas essas etapas, tá ok? Então basicamente esse é o negócio da Boa Safra, né? Ela utiliza essas licenças, esses direitos, né, de conseguir produzir essas sementes em larga escala para depois passar por diversos processos, né? Então, ela conta com parcerias também de produtores integrados, né? Que são esses parceiros que acabam sendo utilizados nesse ponto aqui de atuação indireta da empresa. A empresa acaba optando por não ter, né, na sua estrutura, ela não é proprietária das fazendas que fazem essa integração, então ela prefere ter um pouco essa estrutura asset light, acaba que isso
acaba elevando a rentabilidade da companhia, então ela tem ROI muito alto, um ROIC muito alto, um retorno sobre o capital investido muito maior do que se ela tivesse as terras necessariamente. Então isso é algo muito interessante sobre a Boa Safra, sobre o modelo de negócio dela. Um ponto negativo é que os 20 maiores produtores eles correspondem por metade da área. E isso aqui é feito através de parceria, tá? Então você precisa estar sempre tendo um alinhamento ali entre o que o produtor integrado está querendo e o que a Boa Safra está querendo também, tá? A mesma coisa com o licenciamento que ela tem com essas diversas empresas aqui. Constantemente ela precisa estar negociando contrato com essas empresas, então pode ser um risco considerável esse relacionamento e essa dependência tanto dessas grandes farmacêuticas, dessas empresas de biotecnologia, como também, né, dos produtores integrados. Então é bom ficar de olho nisso, tá? Como a gente comentou anteriormente, a empresa investe muito em tecnologia, então ela tem um controle de qualidade e processamento muito alto. Inclusive, ela é uma das pioneiras na aplicação do TSI completo, que é um sistema que oferece um nível maior de qualidade das sementes. Atualmente, cerca de 10% do volume das vendas estão nessa aplicação do TSI de segunda geração. O que acontece, né? No momento do transporte e armazenamento das sementes, a gente tem que o período de plantio, né, e chuvas nas regiões de plantação de soja no Brasil, eles ocorrem entre o terceiro e o quarto trimestre. Então as sementes elas são colhidas no início do ano e depois elas têm que ser armazenadas por meses, né? Então esse processo é muito essencial para que você consiga manter a qualidade da semente, para que ela possa ser plantada ao longo do ano, né? Ela possa ser armazenada ao longo do tempo e aos poucos os produtores vão comprando para conseguir garantir de fato o plantio ao longo do ano, tá? Então essa tecnologia, essa expertise da Boa Safra acaba fazendo com que ela consiga atingir uma média de 94% de germinação. Isso é muito maior do que os concorrentes da empresa, tá? E como é que funciona, né, a característica da venda da Boa Safra? Grande parte da venda é feita através de revendedores, tá? Cerca de 90% aqui a gente consegue observar. A maioria das vendas são à vista, então isso é interessante para a empresa também. E uma coisa que vocês têm que saber quando vocês estão olhando a Boa Safra é que ocorre uma sazonalidade de resultados. Então, historicamente na empresa, a gente vai ter o primeiro semestre como sendo um semestre de resultados mais fracos, tá? E o segundo semestre é um resultado um pouco mais forte. Você tem um certo ciclo que a empresa faz, né? E aqui a gente vai conseguir perceber muito bem qual que é esse ciclo, né? No primeiro trimestre a gente tem o início da colheita, então você tem custos de despesas mais elevados, geralmente a empresa precisa de mais capital de giro nesse momento, ela pode até fazer alguma dívida ali de curto prazo para conseguir realmente bancar todos esses custos, essas despesas que são necessárias no primeiro trimestre. No segundo trimestre você tem o término da colheita, alta necessidade de capacidade de giro, né? Então a empresa ela está sempre operando conforme a safra ela vai evoluindo. No terceiro trimestre você tem o início de período de chuvas e plantio, você tem um faturamento maior da empresa, né? Um período de forte geração de caixa operacional e resultado. E o quarto trimestre você tem o término do plantio, que você tem um período de forte faturamento e resultado também, e menor posição de estoque durante o ano. Então a empresa vai se preparando já para o primeiro trimestre, que ela tem custos de despesa mais elevados e por aí vai, né? Então a gente fica nesse ciclo eterno aí de custos elevados no primeiro semestre do ano e no segundo semestre faturamento muito forte, faturamento elevado, exatamente por conta do ciclo aí da soja, tá? Então você tem essa sazonalidade natural dos resultados, tudo que exatamente eu expliquei aqui. Quais são as estratégias para o futuro da Boa Safra, né? Então se você tem a destinação aqui dos recursos do IPO da empresa, metade, esse 50% verdinho mais claro que vai para o crescimento orgânico e inorgânico, tá? Através de aquisições ou através do próprio crescimento da empresa, né? De investimento mesmo na empresa. E metade vai para capital de giro. Então você vê o quanto que é importante você ter esse reforço de capital de giro. É uma empresa que ela é intensiva de capital no momento ali, no início do primeiro semestre, e depois ela se torna uma empresa que fatura muito alto e que investe pouco nos outros trimestres, tá? Então, o interessante nessa empresa aqui é avaliar o anual, tá? Quando a gente tem um anual, a gente consegue ter uma ideia geral de como a empresa está evoluindo. Isso é muito ruim porque é uma empresa que é um IPO recente, né? Então, a gente tem poucos anos para conseguir avaliar, tá? Então ela fez esse IPO em abril de 2021, né? Captou 400 milhões de reais líquidos para o plano de expansão
E a estratégia dela de crescimento inorgânico é exatamente por saber que a gente está lidando com um mercado altamente pulverizado, né? Os maiores players aqui somados, os 10 maiores players somados, eles não têm nem 25% dos volumes de venda total. Os top 20 players têm 36%. Se você for olhar os Estados Unidos em comparação, você vai ver que os top 3 players, né, aqui, eles têm 69% do mercado. Então a ideia da Boa Safra é o quê? Olhando lá fora um pouco, eles percebem que esse é um setor que está em consolidação, que existem oportunidades de você conseguir adquirir concorrentes, talvez, que sejam menos profissionais, menos capitalizados que a Boa Safra, e conseguir aumentar um pouco mais a velocidade do crescimento, né? Para realmente conseguir chegar lá na frente, no momento que o mercado estiver consolidado. Crescimento orgânico da empresa, né? Através de investimento. Então, ela tem esse dinheiro para expandir a capacidade produtiva e de armazenamento das suas UBSs que já estão prontas, né? Então ela está colocando um incremento aqui de capacidade em todas essas unidades de armazenamento que tem câmaras frias, né? Você vê o crescimento aqui de 33% em Buritis, 36% em Cabeceiras, Jaborandi um incremento de 16%. Então ela está aumentando a sua capacidade de armazenagem e consequentemente para dar conta aí da demanda do mercado, que com certeza deve estar aumentando bastante. Tá? Quais são os principais diferenciais competitivos da Boa Safra? A localização geográfica, por exemplo, das UBS e dos produtores integrados também da empresa. Então, UBS é a unidade de beneficiamento de sementes, tá? Então, as unidades que a empresa realmente consegue aplicar a tecnologia dela para conseguir melhorar o nível de germinação das sementes. Então a gente vê aqui que, olha, exatamente as quatro UBSs que a Boa Safra tem estão em regiões que são exatamente as regiões que são muito fortes na soja no Brasil. Você tem o Goiás aqui, você tem o Mato Grosso, então realmente são regiões aqui que a Boa Safra está muito bem localizada para conseguir vender para esse mercado pujante, né, que é o agronegócio no Brasil. Então, as melhores regiões para a colheita de semente de soja do Brasil, e como as terras elas são bem limitadas, né, se posicionar muito bem, se localizar muito bem é muito importante nesse negócio. E como a Boa Safra ela é uma empresa que é pioneira nesse setor e que vem liderando aí o setor desde então, agora muito capitalizada, é interessantíssimo que ela esteja presente exatamente nessa rota da soja aqui. Qualidade da semente, né? Hoje em dia já é reconhecido pelo mercado a qualidade acima da média do mercado da semente da Boa Safra, tá? Então ela tem um atestado de qualidade aqui até pela Monsoy. Então estudos demonstram que o maior vigor da semente ele pode aumentar em até 30% a produtividade da colheita. Isso é muito forte para a Boa Safra conseguir, né? Os revendedores devem utilizar demais essa força da marca, essa qualidade da semente para conseguir vender as sementes da Boa Safra para os produtores, tá? Então, com certeza, isso aqui é um diferencial competitivo muito grande pela empresa e que ela está colhendo porque ela investiu tanto no passado, né, em tecnologia para conseguir trazer essa semente aqui com muita qualidade para os produtores. Quais são os riscos do negócio, né? Ela tem esse risco quanto ao acesso às sementes matriz, né? Então ela não desenvolve as sementes, né? E ela não tem essa exclusividade de negociação com as fornecedoras das sementes. Então, se ela não conseguir comprar esses direitos de multiplicação, ela vai ser muito impactada, porque ela é um ente que está no caminho das grandes empresas que desenvolvem essas sementes, que é algo muito caro, tá? Então, são empresas muito grandes aí, como a gente viu, a Bayer, a BASF, são empresas multinacionais que desenvolvem de fato essas sementes. Então, a Boa Safra, ela é algo que está no caminho dessas empresas. Se essas empresas, porventura, definirem que a Boa Safra não é mais um ente necessário nesse caminho, se elas verem um mercado que realmente está crescendo muito e elas têm esse interesse de verticalizar, pode realmente prejudicar bastante a Boa Safra e também pode ter um aumento de competição no segmento e que acaba reduzindo um pouco as margens da empresa. Além disso, né, ela tem essa dependência dos produtores integrados, né? Então essa operação asset light da empresa é uma verdadeira faca de dois gumes, que nem o Caio colocou aqui, concordo plenamente, né? Então ao mesmo tempo que você consegue escalar a produção muito rápido, porque você não precisa ficar comprando terra, né? Você não precisa ter as terras necessariamente, você pode efetivamente perder um produtor integrado, né? Se você perder um do top 20 ali, que representa metade das terras da empresa, isso pode ser um impacto na demanda, tá? Na oferta que a empresa consegue colocar.
E então, tem que ficar ligado nisso também. Como é um mercado que a concorrência está surgindo agora, esses produtores integrados eles podem ser assediados por outras empresas e podem acabar fechando com outras empresas. Os riscos biológicos, né, que são naturais desses negócios, então você tem riscos climáticos, falta ou excesso de chuvas, né, que podem atrapalhar a safra, além dos riscos também que são ligados ao plantio, como pragas e doenças. Então você tem também o risco de estratégia de expansão. Qualquer estratégia de expansão agressiva no mercado que está se consolidando, ela é arriscada, ainda mais um crescimento que você está meio que dependente ali do inorgânico, né? Então você tem crescimento através de aquisições, né? E esse segmento ele tem gestões familiares, com operações que talvez não sejam tão rentáveis e estruturadas quanto a da Boa Safra. Então, quando ela compra essas gestões familiares, ela acaba gerando um risco ali para o negócio da empresa. Então você tem esse risco considerável ao adquirir essas gestões que não são tão profissionais assim. Vamos dizer que ela compra lá uma empresa que seja concorrente dela e não tem uma contabilidade tão boa, né? A empresa não sabe direito até quanto que está gastando, então ela pode acabar comprando esses negócios que têm uma rentabilidade menor do que a matriz da empresa, que é a Boa Safra de fato. Outro grande risco do negócio, tá? Ela é variante dos ciclos do mercado da soja e do dólar. Então ela depende tanto do câmbio como também da demanda pela commodity soja no mercado internacional. Então eles variam que nem o Caio colocou aqui, esses preços eles variam de acordo com a oferta e a demanda da commodity. E como é negociado em dólar, né, ela tem também essa exposição ao câmbio. Depende muito do consumo na China, que é o maior consumidor global de soja, consumindo mais de 70% do que o Brasil produz. Então é importante notar que o IPO da Boa Safra ele veio exatamente no momento bem interessante aqui para a soja historicamente. Se você for ver o gráfico da soja aqui, você vê que a commodity teve um pico ali em 2012 de 16 dólares e agora ela está retornando depois de praticamente 9 anos aí abaixo do pico. Ela está retornando a um patamar um pouco maior. Acredito até que ela tenha aqui já passado do pico, né? Parece que está próxima aqui do pico, talvez a 15 dólares, ela está bem próxima aqui do pico. Então é interessante que vocês entendam também que se vocês pegarem nesse ponto, né, e voltar aqui para 8 dólares, por exemplo, pode ser algo negativo sobre os preços da empresa. Então você tem que ter bastante cuidado ao investir numa empresa comoditizada, uma empresa cíclica, uma empresa dolarizada, num momento extremamente otimista da sua commodity, tá? Então tomem cuidado com esse momento da Boa Safra, é um risco bem relevante que vocês têm que tomar cuidado e colocar aí dentro dos contras, né? Do investimento em Boa Safra. Ela tem também o risco da sazonalidade da operação, que a gente falou. O primeiro semestre ele tem muitos custos, muitas dívidas, muitas despesas, porque você tem diversos custos ligados ao plantio e armazenamento de sementes. E no segundo semestre você tem as vendas, né, o recebimento, o faturamento e a redução dessas pressões de custos. Então a empresa consegue faturar e ter uma rentabilidade muito grande nesse segundo semestre. Mas se a empresa exagerar muito no primeiro semestre em custos, né, em dívidas e despesas e tiver um segundo semestre abaixo do esperado, ela pode acabar impactando as suas margens por conta de uma operação não muito bem pensada, tá? Então tem que tomar cuidado com essa sazonalidade da operação também. Chegamos ao ponto da análise fundamentalista da Boa Safra. É interessante que vocês lembrem que a Boa Safra é um IPO, portanto alguns números aqui a gente não vai ter uma grande confiabilidade em comparação com uma empresa, por exemplo, que já tem um histórico maior, tá? Mas mesmo assim você consegue ver a execução operacional da empresa, o quanto que foi muito bem realizada ao longo desses últimos anos. A gente tem um crescimento de volume de vendas aqui de 25% em média entre 2014 e 2020, um crescimento de 40% na receita e 212% no lucro de 2018 a 2020, que é algo muito interessante. Por conta da operação Asset Light da companhia que a gente comentou, né, a empresa não tem as terras, ela tem um ROI de aproximadamente 60%. Isso é muito alto, tá? Justamente para o setor agro da bolsa, né, que geralmente as margens aí eles vêm melhorando ao longo do tempo. O endividamento da empresa não é um problema necessariamente, a gente falou que ela tem essa sazonalidade de endividamento, né? Mas é uma empresa que ainda mais depois do IPO, ela tem uma estrutura de capital muito sólida, tá? Bem acima dos seus concorrentes, inclusive. Então,
é sempre interessante a gente olhar a empresa em relação aos concorrentes do setor, né? Se você acha que a Boa Safra vai sofrer com dívida, imagina os concorrentes dela, tá? Se a gente for olhar a área plantada de soja aqui da empresa, nos últimos anos, a gente tem um crescimento aí de 2011 a 2020 de 5%, tá? E a expectativa da empresa aqui de chegar em 26, 27 com 43 milhões de hectares de soja, de área plantada de soja. Os top 5 players globais em área plantada de soja, a gente tem o Brasil aqui 36,9. Então a gente tem realmente o Brasil acima, tem um mercado maior do que o mercado dos Estados Unidos nessa parte de área plantada de soja. Então você tem um potencial muito grande de crescimento dentro desse mercado brasileiro. Então ele tem expandido até muito acima do PIB do Brasil, né? A agro, inclusive, ao longo da pandemia praticamente não sentiu. O segmento não parou, as exportações continuaram, o dólar foi para cima, as commodities subiram. Então tudo aconteceu de uma forma muito positiva para o setor de agronegócio nos últimos 2 anos, né? Digamos assim. E dentro do segmento produtivo de soja, a produção de sementes ela cresceu cerca de 10% entre 2010 e 2019. Então isso mostra realmente o potencial de crescimento orgânico da Boa Safra, que está posicionado no filé do segmento do agro, que é a parte de insumos, né? Quando a gente vai comparar aqui com outras empresas do setor, essa comparação até, ela é uma comparação dentro do mesmo setor, ela faz sentido. Só que a Boa Safra, né, ela é uma empresa menor do que a SLC e a Agro, e ela é uma empresa que ela é uma empresa asset light, né? Ela não tem de fato as áreas plantadas. Então, acaba que você tem um preço-lucro aqui muito maior pela expectativa de crescimento e também pela rentabilidade, né, pelo retorno sobre o capital investido que a soja tem acima da Agro e da SLC. Tá? Quando a gente vê aqui a participação da semente no custo da produção total, o que a gente percebe? Ao longo dos anos, é uma tendência que o agricultor ele gaste cada vez mais na semente. Por quê? Porque a quantidade de terras, de fato, ela é limitada num certo espaço. Então, quando o agricultor não consegue mais adquirir mais terras, e a gente está vendo que isso já está acontecendo, ele quer aumentar a produtividade. E a forma de aumentar a produtividade é você comprar sementes melhores, investir em sementes melhores, você consegue produzir mais dentro da mesma área. Então, é um foco aí que os agricultores eles têm dado cada vez mais valor à qualidade das sementes, tá? E o Brasil, ele tem um grande diferencial competitivo no custo de produção da soja, que é 19% menor do que os Estados Unidos e 61% menor do que da China. Por isso que a China, inclusive, ela prefere importar a soja brasileira do que produzir ela mesma. Então, olhando o crescimento da população global, o enriquecimento de países como a China e a Índia, que tenderão a consumir ainda mais, né, esses tipos de produtos derivados da soja, é bem interessante, né, o potencial de crescimento da empresa, ainda mais estando no mercado tão pujante como o agronegócio no Brasil. E o que a gente consegue ver, né? Realmente a gestão dos irmãos Marino e Camila, eles têm sido muito eficiente, muito profissional, e eles são 2 peças fundamentais para o sucesso da Boa Safra, no qual a meta dos próximos anos é se consolidar no setor e cabe ao investidor decidir se ele acredita nesse projeto ambicioso e na palavra da gestão ou não, tá? A gente viu então, resumidamente aqui, pessoal, o que a gente consegue ver? A gente tem um negócio extremamente rentável, um negócio que cresceu muito nos últimos anos, é um IPO recente, né? Você tem que considerar esse risco, mas você vê que realmente é um modelo de negócio que foi comprovado. Quais são os maiores riscos na minha visão? O principal risco é a questão dos fornecedores de tecnologia da Boa Safra. Então a BASF, a Bayer, essas empresas, se elas realmente quiserem partir para essa parte de multiplicação de sementes em escala, talvez elas tenham interesse em participar desse mercado, se é um mercado tão rentável assim, tá? Apesar de que, é claro, elas vão ter uma grande curva de aprendizado aí para conseguir competir com as empresas que atuam somente nesse setor. Mas é um risco considerável, tá? Você vê que realmente a Boa Safra, ela depende de muitas pessoas, a não ser dela mesma, né? De muitas empresas. Ela tem também os produtores integrados, né? Que são outro elo de risco, eu diria assim, da empresa, que podem acabar indo para outra empresa que ofereça condições melhores. Então, realmente, ela, apesar dela ter esse modelo asset light funcionando muito bem nesse momento, o principal
bônus dela é o principal ônus também, tá? Então vocês têm que tomar cuidado em relação a essa empresa e sempre analisar os resultados anualizados da empresa para vocês não caírem numa pegadinha ali de um trimestre bombando. Provavelmente o segundo trimestre da Boa Safra, por exemplo, de 21 será muito ruim assim, abaixo do que é o normal da empresa. E no terceiro trimestre ela fatura muito bem, no quarto trimestre ela fatura muito bem, e aí você tem a explosão de resultados, tá? Então saibam dessa sazonalidade da empresa quando vocês forem analisar. Quero agradecer demais aí o Caio pela elaboração do relatório muito completo. Sugiro que vocês entrem lá e leiam o relatório completo para continuar aprendendo sobre essa incrível empresa, tá? O link está na descrição. Se você tem algum amigo que investe em Boa Safra ou que quer conhecer um pouco melhor a empresa, manda para ele esse vídeo, nos ajude a crescer, que tenho certeza que vai ser de muito valor também para esse seu amigo, tá bom? Não esqueça, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, isso é muito importante para mim também. Nos vemos na próxima semana, então, no próximo vídeo aí do nosso canal. Valeu, bons investimentos a todos aí.